Bom dia. Bom dia! A produção de proteínas na forma de carnes, de leite e de ovos tem um custo alto, principalmente no item ração para os animais. Mas há também um custo ambiental que cada vez mais está sendo compreendido pelos pecuaristas, porque nem tudo que os bovinos, os suínos e as aves comem é transformado em proteína. A quantidade produzida de dejetos, de esterco, é um problema para o meio ambiente. As fezes dos animais são uma fonte extraordinária de gás metano, que polui a atmosfera com uma força 20 vezes maior do que o gás carbônico. No programa de hoje, você vai ver um caminho para enfrentar de modo sustentável e até lucrativo esse desafio. Centenas de produtores brasileiros já embarcaram nesse projeto. Será possível criar animais confinados em grande quantidade e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto da poluição que eles provocam? No Globo Rural de hoje e no domingo que vem, você vai conhecer criadores que estão enfrentando esse desafio. São criadores de gado e de porcos que usam o biodigestor. O equipamento trata os dejetos dos animais e dá renda. Quando o assunto é criação de animais, o Brasil está entre os líderes do mundo. De norte a sul do país, nossos sítios e fazendas abrigam milhões de cabeças de gado de corte, vacas leiteiras, porcos, cabras, ovelhas, frangos. Além de serem enormes, os nossos rebanhos têm boa produtividade, geram riquezas pelo território e garantem uma oferta abundante de alimentos para a população. O problema é que em certos lugares a concentração de animais é tão grande que traz riscos para a natureza. Afinal, onde tem muito bicho, tem muito estrume, muita urina, dejetos que, sem o manejo adequado, se transformam em fontes de poluição. Você tem um problema de acúmulo de A nutrientes. ecóloga Magda Lima estuda o assunto na Embrapa Meio Ambiente, que fica em Jaguariúna, São Paulo. Segundo ela, se considerarmos apenas os rebanhos confinados de bovinos, aves e porcos no Brasil, a produção de estrume e urina chega a 410 milhões de toneladas por ano, o equivalente a mais de 1 milhão de toneladas por dia. Doutora Magda, essa montanha de dejetos pode trazer que tipo de problema para o meio ambiente? Você pode ter contaminação no solo. Você tem uma quantidade muito grande de elementos sendo adicionados no solo que às vezes não tem capacidade para absorver esses elementos. Pode ser também que nós tenhamos problemas de percolação, de infiltração desses elementos até os lençóis freáticos. Podemos também ter problemas de contaminação de rios, de açudes e de recursos hídricos em geral. Sem o manejo adequado, os dejetos também atraem moscas e podem transmitir doenças para rebanhos e seres humanos. Além disso, o esterco ao ar livre produz gases como o dióxido de carbono e principalmente o metano. São os chamados gases de efeito estufa, que provocam a elevação da temperatura do planeta. Segundo especialistas, o fenômeno conhecido como aquecimento global já está provocando mudanças no clima. Principalmente a alteração, o aumento de eventos extremos, como por exemplo, aumento de enchentes, de furacões. Existe uma alteração climática, né? E também do padrão de chuvas. Quer dizer, são consequências importantes. São consequências importantes para a humanidade. Doutora Magda explica que várias atividades do mundo moderno liberam gases que provocam o aquecimento global. Indústrias, usinas, carros, aviões. No campo, os maiores vilões são as queimadas, que geram dióxido de carbono, a movimentação de terra, que produz óxido nitroso, e os enormes rebanhos comerciais, que liberam milhões de toneladas de metano para a atmosfera. Quanto maior o volume de animais, maior a produção de gases poluentes. Está aí, então, um grande desafio da agropecuária moderna.
produzir alimentos de qualidade, em quantidade e, ao mesmo tempo, combater a poluição. Nós vamos conhecer criadores do sul do Brasil que estão conseguindo enfrentar essa questão de maneira inteligente. Saindo de Jaguariúna, em São Paulo, nós viajamos até a região de Toledo, no oeste do Paraná. Com lavouras, casinhas coloridas e fazendas arrumadas, o oeste paranaense chama atenção pela beleza e pela qualidade de vida. O produto mais importante por aqui é a soja, cultivada principalmente em propriedades médias ou pequenas, com mão de obra familiar e tecnologia moderna. Além de ter soja a perder de vista, a região também se destaca como um dos principais polos de produção de suínos do Brasil. O oeste do Paraná concentra cerca de 3.200 granjas. Juntas, elas abrigam nada menos do que 1.700.000 porcos. A alta concentração de galpões e animais já provocou muitos problemas ao longo do tempo. Vazamentos de estrume, acidentes, descuido, descaso. Mas esse quadro vem mudando nos últimos anos. Pequeno produtor típico da região, seu Serafim Zaura é de uma família de origem italiana que trabalha no campo há várias gerações. Ele produz soja, cria porco e até há alguns anos lidava com esterco do jeito tradicional. No passado eram chiqueirões mais simples, mais comum, praticamente feito de madeira. Causava poluição, porque o dejeto não tinha um destino certo, ele corria a céu aberto, podia atingir córregos, águas, nascentes. As primeiras mudanças começaram há 8 anos. Os dejetos dos animais passaram a ser totalmente canalizados para esterqueiras de alvenaria. Ao longo do ano, o material é aproveitado na lavoura de maneira controlada. Graças a esses cuidados, a granja do seu Serafim passou a funcionar com licença ambiental. Mas hoje está todo mundo fazendo porque é uma necessidade que as empresas cobram. Para você fazer uma integração, a empresa te cobra. Primeiro, a licença ambiental. O próprio banco cobra dos órgãos competentes. Então você se obriga a trabalhar dentro das normas da lei. Existe uma pressão? Existe uma pressão e uma conscientização do próprio agricultor. O biólogo Ademar Paiter é funcionário do Instituto Ambiental do Paraná, órgão responsável pelo licenciamento das granjas. Atualmente é difícil encontrar problemas, ainda acontece na região por denúncias, alguma coisa assim. Mas o pessoal hoje, no geral, está bem consciente, né? Porque se tem a ideia daquela suinocultura que tinha um cano voltado para o rio, jogando os dejetos. Não, isso é inaceitável hoje em dia. É uma coisa normal de você ir numa propriedade e encontrar um ambiente desse. A adoção em massa das esterqueiras representou uma grande melhoria para os criadores e para a natureza da região. Só que a esterqueira sozinha não resolve todos os problemas. Afinal, como você viu, os dejetos ao ar livre também produzem gases poluentes, como o metano, que contribui para o aquecimento global. É aí que entra o biodigestor. Com ele, além de evitar a contaminação do solo e das águas, os criadores reduzem a emissão de gases nocivos na atmosfera. Um biodigestor nada mais é do que um reservatório coberto com lona plástica. O tanque que vai receber os dejetos tem paredes revestidas com concreto ou lona. O tamanho e a profundidade variam de acordo com o lugar e o volume de dejetos de cada criação. O material entra no tanque, vai se deslocando bem lentamente, até sair do outro lado. Durante o percurso, que dura cerca de 30 dias, ocorre o tratamento dos dejetos, que se tornam menos poluentes, como explica o engenheiro ambiental Guilherme Dalmaso. Dentro do biodigestor, as bactérias presentes nos dejetos consomem a matéria orgânica proveniente da granja. É um processo biológico, onde toda aquela matéria orgânica que não foi digerida pelos animais é decomposta pelas bactérias dentro do biodigestor. Dá para dizer que elas se alimentam da matéria orgânica? Exatamente. Esse é o processo que acontece dentro do biodigestor. Vão se alimentando e vão produzindo o biogás. O biogás é uma composição de vários gases, sendo essencialmente o metano. Agora, olhando assim, fica inflado que nem um balão, né? Exato. O biodigestor está inflado desse jeito porque aqui dentro a gente tem biogás. E o biogás produzido, ele tem pressão. E aí dá essa formação de balão. Deixa eu ver aqui.
A lona é bastante resistente, onde a gente consegue armazenar toda a produção de gás durante um dia. O biogás é inflamável e, por isso, pode ser aproveitado na propriedade como combustível. Ele pode movimentar motores, gerar energia elétrica, aquecer granjas ou casas nos meses de frio. Uma vantagem ecológica é que, com a queima do gás, ocorre a destruição do metano, que é muito agressivo para o meio ambiente. O produto da queima do metano, o residual é CO2, que é o dióxido de carbono. Quer dizer, o metano queimado se transforma em dióxido de carbono. Exatamente. O metano, que é o principal componente do biogás, é 21 vezes mais agressivo ao meio ambiente do que o CO2. Tá. E com a queima do metano, nós temos esse ganho ambiental. Outro benefício ecológico é que, ao passar pelo tratamento, o dejeto da granja fica mais suave, com carga orgânica mais baixa. É o biofertilizante, um adubo orgânico de qualidade que pode ser usado em pastagens e lavouras. Além de funcionar com os dejetos de animais, o biodigestor também pode ser abastecido por outras fontes de matéria orgânica. É o caso das palhas e sobras de cultivo, do vinhoto das usinas de cana, esgoto doméstico e até restos de indústrias de alimentos. Daqui a pouco você vai ver como os criadores do Paraná estão aproveitando os produtos do biodigestor. Você vai conhecer um dos principais projetos do Brasil voltado para o aproveitamento sustentável dos dejetos. Um trabalho que envolve centenas de famílias de produtores.